Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu quero meditar com vocês hoje só dois versículos. Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 4 e no versículo 16. O título desse capítulo diz assim: O bom pastor e suas ovelhas. No versículo 4 ele diz: Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhece sua voz. Versículo 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus, ele diz aqui, ele faz uma parábola, uma comparação. Ele compara uma ovelha com uma pessoa que segue a ele. Ele fala assim, olha, que ele vai reuni-las e ele vai adiante, ele vai na frente, porque o pastor ele vai na frente seguindo, guiando as suas ovelhas. Ele vai na frente e as ovelhas vão atrás. E o pastor vai chamando e elas vão atrás e elas vão obedecendo, é lógico, porque ele diz aqui, olha, elas vão adiante, ele vai adiante e elas o seguem. E elas conhecem a sua voz. E elas nunca seguirão estranhos, viu? Porque ela conhece a voz do seu pastor, ela conhece a voz do Senhor. Por isso que elas obedecem. E no versículo 16 ele diz que tem outras que ainda não fazem parte do seu curral, do seu rebanho. Existem outras neste mundo gigantesco do meu Deus. Existem muitas ovelhas ainda que nem sabem que são ovelhas. Existem muitas ovelhas que ele vai trazê-las para o seu curral, para o seu aprisco. Ele diz assim, tem outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha que coisa linda, gente. Ele vai ainda trazer outras ovelhas que ainda estão fora, estão distantes, não conhecem o Salvador Jesus. Ele vai trazer essas ovelhas, mesmo elas estando fora, estando distante, são ovelhas. Elas são ovelhas do Senhor. Quando o Senhor chamar, elas vão ouvir e elas vão sentir no seu coração o desejo de segui-lo. Olha que coisa linda. Ele vai trazê-las para o seu aprisco, para o seu rebanho. E no grande dia que nós sabemos que é na eternidade, ele vai juntar todas elas. Ele vai dar a ordem, a trombeta vai ser tocada e as ovelhas vão ouvir a voz do Senhor e todas se reunirão em um só lugar. E haverá somente um pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda! O amor de Jesus, como é extraordinário, como é grande este amor. Ele está preocupado com aquelas pessoas que nem sabem que são ovelhas ainda. Você que não sabe que é ovelha, hoje você já sabe, fique sabendo, você é ovelha. Você pertence ao aprisco do Senhor. Então fique atenta, porque o Senhor está te chamando, ovelha. Ouça a voz do Senhor e siga o Senhor. Amém? Siga o Senhor. Olha só, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na minha pré-adolescência. Quando eu tinha, não lembro mais ou menos a idade, mas eu era bem novinha. A minha família é muito grande, viu, gente? São 11 filhos. São 5 irmãos e 6 irmãs. Meninas. 6 meninas. Eu sou uma das mais novas, para você ter uma ideia. Então, os meus irmãos, são os mais velhos, eles eram, vamos dizer assim, que pastores de ovelha. De verdade, tá? Da ovelha, o bichinho, o animal, lindinho. Meu pai criava muitas ovelhas. E o que acontece? Meu pai, ele não tinha tempo para cuidar das ovelhas e a responsabilidade ele passava para os seus filhos mais velhos. E nós, meninas, nós observava o trabalho deles e também colaborava de alguma forma, porque eram muitas ovelhas. E chegou um tempo que nós ganhamos uma ovelha de um amigo do meu pai. Um amigo de meu pai deu uma ovelha para ele, só que assim, essa ovelhinha, ela era muito debilitada. Parece que a mãe teve problema no parto, não sei se sobreviveu depois. Sei que essa ovelhinha, ela não foi amamentada direito, ela tinha problemas de saúde.
E assim, meu pai, ele não, na verdade, ele nem queria essa ovelha, ele nem quis pegar. Mas quando nós a vimos, nós ficamos apaixonados por essa ovelhinha, porque ela era a coisa mais lindinha. Ela era bem branquinha, bem bonitinha, tinha o narizinho vermelhinho, a boquinha rosadinha. Ela era muito bonitinha. E nós, meninas, demos o nome para ela de Nega. Ela era branca, tá, gente? Nós demos o nome de Nega. A Nega, ela era debilitada, ela tinha problemas de saúde e nós tínhamos que dar uma madeirinha para ela e tudo. Nós, meninas, nos apegamos ao tal ponto de levá-la para dormir conosco na cama, tá? Era um monte de menino dormindo num quarto, camas de casais, de solteiro e a ovelha no meio da gente. Dormia conosco. Gente, tinha um dia que a ovelhinha fazia até as necessidades, às vezes, porque ela estava ruim, que ela era doentinha, olha só. Mas nós cuidávamos dela, limpávamos tudo, organizávamos, porque as minhas irmãs são mais velhas do que eu, né? Tem só uma menina que é mais nova do que eu, o resto é tudo mais velhas. Então, as mais velhas cuidavam, limpavam, lavavam os lençóis, tudo. Mas assim, nós nos apegamos tanto com essa ovelha, tanto, que a ovelha começou a crescer e nós notamos algo diferente nela. Ela não era ovelha, gente. Começou a crescer chifrinho nela. Ela era cabra. Vocês acreditam nisso? Gente, mas a Nega, ela cresceu. A cabra, ela cresceu, ela ficou muito bonita. Mas pensa num animal rebelde. Uma cabra, ela era muito rebelde, desobediente. Sabe o que ela fazia? Ela colocou todo o rebanho a perder. Ou seja, à noite meus irmãos colocavam elas no curral às 5 e pouco, 6 horas da tarde. E a nega, ela rompia o curral, ela quebrava as madeiras, ela dava um jeito e fugia. E o rebanho ia atrás. E os meus irmãos, coitados, tinham que sair à noite. Às vezes amanhecia o dia procurando o rebanho. E Nega guiando esse rebanho. Ô, cabrinha que deu trabalho. A Nega deu muito trabalho, mas nós amava tanto aquela ovelhinha, aquela cabrinha, que é uma cabrinha, descobrimos depois. Gente, o que acontece? A Nega deu muito trabalho. Tinha momento que meu pai colocava as plantações lá, quando colhia os feijões, colocava no chão para secar aquelas coisas lá. Nós tínhamos que vigiar para as ovelhas não devorar nada daquilo, né? Porque elas tinham o alimento delas separado. E a Nega, ela ia para cima, ela enfrentava a gente, ela dava cabeçada, ela fazia coisas terríveis. Nós ficamos até tristes com a Nega, porque ela ficou muito ruim. Ela ficou muito ruim porque ela não era uma ovelha, era uma cabra, gente. Cabra tem outro comportamento. Por mais que você queira que ela seja ovelha, ela não é. Ela é uma cabra. Cabra se comporta diferente. E se a ovelha estiver muito próxima, pode pegar os maus costumes da cabra. Tem que ter cuidado aí, viu, pastor? Cuidado aí, viu, líder? Cuidado, porque pode ter cabra aí no meio. Olha, é sério. Então, gente, o que aconteceu com a Nega? Chegou um certo ponto, um momento que nós estávamos todo mundo dormindo, quando era mais ou menos 5 horas da manhã, nós acordamos, começou um chororô na casa, um chororô tão grande, sabe por quê? Quando a Nega começou a romper todas as cercas, a quebrar e pular e levar as outras ovelhas à perdição, meu pai decidiu uma coisa. Ele decidiu colocar a Nega separada do rebanho. A Nega, como ela era muito rebelde, muito ruinzinha, ele colocou ela separada e ele amarrava ela num lugar distante, para ela não atrapalhar as outras ovelhas e levar elas para o mau caminho. E chegou um momento de madrugada, nós acordamos com um barulho em casa, um barulho, meu pai assustado, preocupado, tal. Já era quase 5 da manhã, estava amanhecendo o dia. Gente, a Nega estava enforcada. Ela se enforcou com a própria corda que meu pai amarrou para protegê-la, para não fugir à noite e não levar as outras ovelhas à perdição. Mas foi uma tristeza muito grande para nós. Nós choramos tanto, ficamos tão tristes. Ficamos dias e dias chorando a morte da Nega, que nós pensávamos que era uma ovelha, mas era uma cabra. Mas o amor que nós tínhamos por aquela cabrinha era muito grande, porque ela cresceu como se fosse uma de nós, cresceu junto conosco, gente. E o que acontece?
Ela, por ser tão rebelde, desobediente, teve que ser separada do rebanho e colocada num lugarzinho para não levar o rebanho à perdição à noite, porque meus irmãos saíam às vezes procurando elas à noite e às vezes nem encontrava, tinha medo, porque se as ovelhas no Nordeste, assim, acho que em todo lugar, assim, se as ovelhas de repente fugirem, alguém pode roubar, alguém pode pegar. Tá passando por ali, sei lá, tem gente que leva embora. E meus irmãos tinham que dar conta, porque meu pai era bravo, né? Meu pai era muito bravo. Então, meus irmãos ficavam desesperados procurando as ovelhas negras, levando todo mundo para perdição, levando todo mundo para o mau caminho, vamos dizer assim. Quantas pessoas nós vemos assim, né? Tem pessoas que ela tem prazer que o outro esteja na situação que ela está, na pior como ela. Ela está lá na perdição, não se conforma de estar sozinha, quer levar outros com ela. Não existe pessoas assim? Infelizmente, existe pessoas assim, que pensa que é ovelha, mas não é cabra, viu, gente? Então, a nega, ela passou por toda essa situação, nós sofremos muito, mas o tempo passou. Isso foi uma experiência para mim. Eu acredito que Deus estava testando a minha vida, porque Ele sabia do que Ele tinha preparado para a minha vida no futuro. E hoje, gente, eu como pastora, eu sei como que é a ovelha e sei como que é a cabra, que há uma diferença muito grande, há um comportamento diferenciado entre ambas. Então, gente, existe pessoas que pensam que são ovelhas, mas na verdade não são, são cabras. Como nós descobrimos isso? Por meio do comportamento. Então é isso. Fica essa palavra aí, olha, Deus te abençoe e te guarde. Amém?